Shalom! Seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu sou Davidson Bignon. Sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, sou pastor congregacional e também sou publisher editorial. Neste vídeo, nós vamos estudar um pouco sobre judeus que creem na Trindade, e o conteúdo deste material foi retirado de um vídeo americano, cujo link está na descrição deste vídeo. Unitaristas dizem que Deus é absolutamente uma só pessoa, baseados em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que em hebraico diz o seguinte: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que traduzido significa: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas há inúmeras evidências levantadas por especialistas que provam que não é bem assim que o Antigo Testamento revela Yahvé. Bem, vejamos então. Primeiro, Deuteronômio 6, versículo 4 é uma afirmação muito curta, e o contexto circundante não dá mais iluminação alguma para sugerir que o versículo se refere à natureza unitariana de Deus. Bem, na verdade, é o contrário. O contexto circundante sugere que o versículo pretende diferenciar Yahvé com a possibilidade de outros deuses existirem junto com ele, como, por exemplo, um grupo de deuses pagãos no qual três deuses individuais estão intimamente relacionados. Veja os versículos 13 e 14. O Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós. Bem, o contexto sugere que o versículo 4 afirma que Deus é um ser, em contraste a grupos primitivos de deuses pagãos. Além disso, a palavra usada em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, não proíbe a ideia de um Deus multipessoal. A palavra usada no versículo 4 para um é Echad, que significa simplesmente um, mas de maneira alguma significa solitário ou inteiramente singular. Observe que o acadêmico messiânico, o Dr. Michael Brown, diz o seguinte: na verdade, Echad simplesmente significa um, exatamente como a palavra um em nosso idioma. Embora tal palavra possa se referir a uma unidade composta, como a nossa palavra para designar um time, um casal, etc., ela não se refere especificamente a uma unidade composta. Por outro lado, Echad certamente não se refere ao conceito de unidade absoluta. Esta é uma ideia expressa mais claramente no século XII, por Moisés Maimônides, que afirmou que o povo judeu deve acreditar que Deus é Yahid, ou seja, apenas um. Não há dúvida de que essa reação é devida a crenças cristãs exageradas e antibíblicas, que dão a impressão aos judeus que os cristãos adoram três deuses. Infelizmente, a visão de Maimônides é reacionária e vai além do que está escrito nas Escrituras. Esta é uma citação transcrita no vídeo que eu citei no começo. Na verdade, não há versículo algum na Bíblia que afirme claramente que Deus é uma unidade absoluta. Echad é usado no Antigo Testamento em Gênesis 2, 24, e diz que o homem e sua esposa se tornarão uma só carne. A palavra uma em hebraico é Echad. Então Echad pode ser usado para dois que são um, juntos. Essa mesma ideia aparece em Gênesis capítulo 11, versículo 6, que diz o seguinte: eis que o povo é um. Também aparece aqui Echad. E todos têm uma, Echad novamente. Então, e todos têm uma mesma língua. Obviamente que o povo mencionado era composto por indivíduos, mas a palavra Echad está sendo usada para indicar que eles estão trabalhando juntos como se fossem um só.
Então, uma vez que Errad pode ser usado para descrever várias coisas como se fossem uma só, por que Errad, em Deuteronômio 6, versículo 4, deve significar necessariamente que Deus é um ser unipessoal? Além disso, o versículo utiliza para designar Deus uma palavra que termina com um sufixo que indica um pronome possessivo plural. Outras palavras que também utilizam esse sufixo podem ser vistas em Números 20, versículo 15, quando aparece a palavra hebraica avotenu, nossos pais. Outro versículo é Isaías 53, versículo 5, onde aparece a palavra meanotenu, nossas iniquidades. E por fim, 1 Samuel 12, 19, que aparece a palavra hebraica hatotenu, nossos pecados. Isso mostra que a palavra utilizada para designar Deus é plural e não singular. Portanto, uma vez que o nome plural é utilizado para designar Deus, muitos cristãos defendem que esse verso pode ser traduzido assim: Ouve, ó Israel, Yahvé, nossos deuses, no plural, é Yahvé uno, que aqui em hebraico é Errad. Então, essa tradução mostra que, uma vez que entendemos o sentido original da palavra, veremos que o versículo não favorece o unitarismo. Vários outros exemplos de nomes e pronomes plurais em hebraico são usados ao longo das Escrituras para se falar de Deus. Você pode observar todas essas passagens aqui na sua tela, na Bíblia Hebraica Estude Cartência. Contudo, devemos concordar com os céticos de que essa evidência sozinha não é suficiente para demonstrar um Deus multipessoal no Antigo Testamento. É, na verdade, uma boa evidência, mas não é suficiente em si mesma, uma vez que há outras explicações para o uso do plural para se referir a Deus. É por isso que devemos apontar a evidência de 3 pessoas divinas no Antigo Testamento. Ora, no Novo Testamento, as 3 pessoas divinas são o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Mas no Antigo Testamento nós também vemos 3 pessoas divinas: o Senhor, Yahvé, o anjo do Senhor, Malach, Yahvé, e o Espírito do Senhor, Ruach, Yahvé. Vamos começar analisando a primeira pessoa. O Antigo Testamento claramente afirma que Yahvé é Deus e Pai do seu povo. Confira nas passagens que estão aqui na sua tela. A controvérsia unitarianista, portanto, é em relação às outras 2 pessoas, especialmente o anjo do Senhor. Embora devamos concordar que a expressão anjo do Senhor, em hebraico Malach Yahvé, às vezes se refere a um anjo comum, há várias passagens cujo contexto claramente mostra que esse anjo é o divino Deus, que é distinto de outro ser divino que também é Deus. Há várias passagens em que o anjo do Senhor é mencionado. Observe aqui na sua tela. Dessas passagens, algumas o mencionam só de passagem e apenas 9 mostram uma clara distinção entre Yahvé e o anjo de Yahvé. Mas isso sem dar detalhes sobre o anjo de Yahvé. Bem, as outras 11 passagens mostram claramente que o anjo de Yahvé é um ser divino e tem a autoridade que apenas Yahvé possui. Observe as passagens aqui na sua tela. Mas acima de todas elas, há 3 passagens que mostram que essa figura divina é distinta de outro ser divino que também é Deus. Elas são Gênesis 22, Números 22 e Zacarias 3. Bom, mas antes de continuar, é preciso lembrar que a palavra hebraica utilizada para anjo, malach, não significa um ser celestial alado. Na verdade, significa apenas mensageiro ou representante. Por exemplo, em Gênesis 32, versículo 3, quando Jacó envia mensageiros para Esaú, o Antigo Testamento utiliza a mesma palavra para anjo, traduzida aqui como mensageiros, hebraico malachim. Então, nós temos que estudar o conceito de cada passagem para entender quem é o anjo de Yahvé, e não colocar a nossa moderna definição cultural de palavras
na interpretação do texto. Assim, vamos dar uma olhada em algumas passagens. Gênesis 16 é a história do que acontece com Agar ao fugir de Sarai e o anjo de Yahvé aparecer a ela. O anjo de Yahvé disse-lhe: "Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos." Confira no versículo 9. Então o anjo de Yahvé ainda disse: "Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será." Confira no versículo 10. Ora, se o anjo de Yahvé fosse apenas um anjo comum, então por que ele disse que ele mesmo iria multiplicar a descendência de Agar? Ele não disse que Deus iria multiplicar, mas que ele mesmo o faria. Ainda em Gênesis 16, agora no versículo 13, nós lemos o seguinte: "E ela chamou o nome do Senhor," Yahvé, que com ela falava: "Tu és Deus que me vê," porque disse: "Não olhei eu também para aquele que me vê?" Então, entenda, meu querido, minha querida, que o autor do livro de Gênesis diz claramente que Yahvé falou com ela. Confira no versículo 13. Mas olha só, os versículos 9 e 10 dizem que o anjo de Yahvé falou com ela. Então, o autor identifica o anjo de Yahvé com o próprio Yahvé. Agar mesmo disse que ele é o Deus que me vê. Vamos ver então outra passagem. Em Êxodo capítulo 3, quando Yahvé aparece a Moisés na sarça ardente. Começando lá no versículo 2. "E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia." Primeiro, nós vemos o anjo de Yahvé aparecendo na sarça, e 2 versículos depois vemos que Yahvé chamou Moisés no meio da sarça. Olha como diz o versículo: "E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui." No versículo 4. Então é óbvio que o anjo de Yahvé é o próprio Yahvé. Bom, alguns céticos podem até dizer que, na verdade, Yahvé estava apenas falando por meio de um anjo, mas isso é inconsistente com o versículo 16, onde Deus disse que ele mesmo apareceu para Moisés. Observe o versículo: "Vai e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu, dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito." Então, o versículo 2 diz que o anjo de Yahvé apareceu para Moisés. Então é claro que o anjo de Yahvé é o próprio Deus. E o interessante nessa passagem é que o anjo diz no versículo 14 que o seu nome é Eu Sou o que Sou. A expressão em hebraico é Erie Asher Erie. Ou seja, esse anjo diz que ele mesmo é o existente, o ser atemporal, cuja existência é totalmente independente. O anjo do Senhor é o eterno. Portanto, o anjo de Yahvé não disse que ele é um ser criado, mas que ele é o próprio existente, o não criado, de forma semelhante ao que Jesus disse em João 8,58. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus, portanto, demonstrou claramente que ele é o anjo de Yahvé do Antigo Testamento, que alega ser ele mesmo o eterno, cuja existência não depende de ninguém. Bom, alguns céticos podem tentar contornar esse fato bíblico e dizer o seguinte: aqui não se demonstra distinção alguma entre Yahvé e o anjo de Yahvé. Na verdade, esses versículos apenas demonstram que Yahvé apareceu na forma de um anjo. Contudo, há várias passagens que demonstram uma inegável distinção entre Yahvé e o anjo de Yahvé. Confira todos esses capítulos que estão aqui na sua tela. E além disso, não há passagens no Antigo Testamento onde a expressão anjo de Yahvé aparece e cujo contexto implica que seja apenas um anjo comum e criado. Também há passagens que mostram que o anjo de Yahvé é divino,
mas ainda assim distinto de outro ser divino. Observe as passagens de Zacarias capítulo 3, Gênesis capítulo 22 e Números capítulo 22. Vamos agora dar uma olhada em Gênesis 22, versículos de 10 a 12, que diz o seguinte: E estendeu Abrão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abrão, Abrão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Aqui o anjo de Yahvé diz: Não me negaste o teu filho, mostrando que o anjo é o mesmo Deus que no versículo 1 disse que provaria a Abraão. Mas o anjo de Yahvé também diz: Agora sei que temes a Deus. Então, em uma única frase, o anjo de Yahvé faz uma distinção entre si mesmo e outro ser que ele chama de Deus, mas ao mesmo tempo identifica a si mesmo como Deus que provaria a Abraão. Interessante, não é mesmo? Agora vamos para Zacarias capítulo 3. Aqui o anjo de Yahvé é identificado como Deus novamente. Observe os versículos 1 e 2. Mas ao repreender Satanás, ele diz: O Senhor te repreenda, no versículo 2. Por que Yahvé simplesmente não disse: Eu te repreendo? Isso mostra que Yahvé, conhecido como anjo de Yahvé, é distinto de outra figura divina que também é Yahvé. É semelhante, por exemplo, ao Salmo 45, versículo 7, quando aparece a expressão hebraica Al-Ken Meshachacha Elohim Eloheiha, que em português é: Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. Esse verso e Zacarias 3, versículos 1 e 2, nos mostram que há duas pessoas distintas que são Deus ao mesmo tempo, o que também explica por que há tantas marcas de pluralidade aplicadas ao ser divino no Antigo Testamento, como vimos em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Isso soa bem trinitariano, mostrar que há pessoas distintas e que são ambas Deus em toda a sua essência. Bom, há ainda outra pessoa de Deus no Antigo Testamento, o Espírito de Yahvé, em hebraico Rua Yahvé, que é muito parecido com a revelação do Espírito Santo de Deus que recebemos no Novo Testamento. Observe que 1 Samuel capítulo 10, versículo 10 diz o seguinte: E chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhes saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. Então veja que essa passagem é semelhante aos eventos de Atos capítulo 2, versículo 17, que diz o seguinte: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Percebeu que quando o Espírito Santo veio sobre os apóstolos e eles começaram a falar em línguas e a profetizar, que esse texto parece muito com 1 Samuel capítulo 10, versículo 10? Há também alguns versículos que dizem que o Espírito de Yahvé encheu o povo. Observe as passagens aqui na sua tela. Isso também foi dito por Jesus e Paulo a respeito do Espírito Santo que habita naquele que recebeu Cristo como Salvador. É só conferir lá em João 14, versículo 7 e Romanos 8, versículo 9. Bem, na verdade, o termo Espírito Santo não foi criado no Novo Testamento. Ele já é usado no Antigo Testamento, no Salmo 51 e em Isaías 63. Nessa última passagem, os termos Espírito de Yahvé, Rua Yahvé, e Espírito Santo, Rua Kadsho, são usados de forma intercambiável, mas nós também vemos que o Espírito Santo se distingue de Deus. Isaías 63, versículos 11 e 12, menciona o Espírito Santo, em hebraico Rua Kadsho, pelo nome próprio no Antigo Testamento, e ao mesmo tempo sendo distinto de Deus. Observe a passagem. Todavia se lembrou dos dias da antiguidade, de Moisés e do seu povo, dizendo: Onde está agora o que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho?
Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo, aquele cujo braço glorioso lhe fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles para fazer para si um nome eterno? Nós também vemos distinções em outras passagens entre o Espírito de Yahvé e o próprio Yahvé. Por exemplo, em Ezequiel 11, versículo 5, o Espírito vem sobre Ezequiel com uma mensagem da parte de Deus. Veja o versículo. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: Fala, assim diz o Senhor, assim haveis falado, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. O Salmo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu Espírito. Envias o teu Espírito, em hebraico, ruach, e são criados, e assim renovas a face da terra. Dessa maneira, há uma clara distinção entre ambas as pessoas. Mas, em 2 Samuel 23, nós vemos que quando o Espírito do Senhor fala, na verdade é Deus quem fala. Os versículos 2 e 3 não dizem que Deus fala através do Espírito, mas sim que quando o Espírito fala, é Deus mesmo quem está falando. Veja a passagem. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus? Em Jó, capítulo 33, versículo 4, há a informação de que o Espírito fez o homem, mas apenas Deus pode dar vida. Veja a passagem. O Espírito de Deus, Ruach El, me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Portanto, o Antigo Testamento ensina que o Espírito de Yahvé é Deus também. Isaías 48:16 reúne as três pessoas da Trindade. Observe a passagem. Chegai-vos a mim, ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio? Desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Observe que Senhor, aqui em hebraico, é Adonai, que literalmente significa meus senhores. Deus aqui foi traduzido como Deus, mas o nome que aparece é o tetragrama, Yahvé. Então, o Senhor Deus me enviou a mim e seu Espírito, em hebraico, Ruach. Então aqui, Yahvé fala de sua natureza eterna, mas em seguida fala de duas pessoas distintas conhecidas como Yahvé e seu Espírito, Ruach, que enviaram o profeta. Então, em apenas um versículo, nós vemos o ensino completo da Trindade no Antigo Testamento. Três seres divinos separados que são, na verdade, Deus. Outros autores judeus antigos já haviam percebido a distinção das três pessoas divinas no Antigo Testamento. Por exemplo, Fílon de Alexandria. Ele diferia sutilmente do cristianismo e argumentava que as escrituras hebraicas ensinavam que dois deuses separados foram responsáveis pela criação, já que Deus é considerado intangível em todos os seus modos. Assim, de acordo com Fílon, o mundo foi criado por extensões de Deus, entre aspas, conhecidas como Espírito de Yahvé, em hebraico Ruach Yahvé, ou Amen-Ra, em hebraico Ma'amar, de Yahvé, que traduzido para o grego é Logos. No volume 2 do livro Respondendo Objeções Judaicas a Jesus, o Dr. Michael Brown aborda esse caso, dizendo que o Antigo Testamento mostra que o anjo de Yahvé é também referido como Verbo de Deus. Em hebraico a expressão é Devar Yahvé, palavra de Yahvé. Então, o apóstolo João, ao dizer no início de seu evangelho, em João capítulo 1, versículo 1, ao dizer em arque, em hologos, no princípio era o verbo, ele não estava sendo o primeiro a chamar a segunda pessoa da Trindade de verbo. Muito interessante, não é verdade? Bom, há muitas evidências mais para serem abordadas, mas eu creio que já está claro que a fração de evidências abordada aqui claramente mostra que o unitarismo não está presente no Antigo Testamento.
Então, há nas escrituras hebraicas evidências esmagadoras de um só Deus multipessoal, que é 3 pessoas distintas, e de que claramente tal ensino não foi abordado pioneiramente por Jesus e seus apóstolos, mas aparece sim sobejamente na Bíblia hebraica. Muito bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui no meu canal. E eu lhe convido a estar assinando o canal, clicando no sininho, compartilhando e curtindo esse vídeo para que muitas pessoas possam ter acesso a essas informações. E se você gosta de ouvir podcasts, basta você estar seguindo o meu programa Exegese e Exposição, usando o seu agregador de podcast preferido. E ainda para terminar, eu tenho 2 cursos bíblicos gratuitos que eu quero oferecer para você. Ambos estão na plataforma Udemy. O primeiro curso é o curso de Nova Homilética, quando você pode aprender técnicas especiais para pregar a palavra de Deus de modo muito mais relevante para a geração do século XXI. Será muito interessante você aprender algumas técnicas inovadoras para pregar a palavra de Deus com muito mais impacto. Outro curso gratuito que eu quero oferecer a você, nessa mesma plataforma, é o Estudo Bíblico Indutivo. Nele você aprenderá uma técnica muito simples para interpretar a Bíblia e entendê-la com muito mais profundidade e segurança. Vale a pena conhecer. O melhor curso que eu quero apresentar a você é o curso chamado Introdução à Exegese Bíblica. Nele você aprenderá um método de interpretação da Bíblia muito mais avançado, onde você poderá aprender esse método sem mesmo conhecer as línguas originais, hebraico, aramaico para o Antigo Testamento e grego para o Novo Testamento. Com esse curso você poderá interpretar a Bíblia fazendo uma exegese acurada pelo mesmo método usado por profissionais da área. E você terá condições de inclusive escrever e preparar comentários bíblicos muito interessantes. Então, aproveite, conheça o curso. Eu tenho certeza de que você vai gostar muito. E ainda estou desenvolvendo um curso inteiro baseado no conteúdo desse vídeo, com muito mais explicações, exemplos e aprofundamentos. Será o curso A Trindade nas Escrituras Hebraicas. Aguarde, ele ainda está em produção. Muito obrigado pela sua atenção até o momento. Paz e bênçãos sobre a sua vida.